Fase de Vamos? Vamos ver. Então vamos lá. De novo. No início do nosso assunto em física, falando sobre eletricidade. Não o surgimento da eletricidade, mas uma evolução no processo. Viu que ela não começou aqui onde a gente está falando. Então, beleza. Eletrostática, a gente começou a falar ontem, até subir a aula de ontem lá, viu? Lá no YouTube lá. É verdade. É o seguinte, quando descobriram a melhor representatividade, o melhor funcionamento, vou falar nesse sentido para o átomo, muita coisa ficou clara, principalmente a eletricidade. A gente viu o seguinte, que quando a gente tem energia elétrica, seja essa proveniente... Acendi, brother. Acendi. Vambora. Acendi. Seja essa proveniente que a gente produz, ou seja essa que acontece aí, que são raios, você encosta na pessoa, raios com descarga, isso é natural, viu? Nada místico, né? É natural. Beleza. Então a galera que fez uma parada na internet, eu acredito que vocês viram, né? A galera pegou dois, eu vou falar jaleco, mas não é jaleco não, tipo blusa de frio, só que tectel, e ficou fazendo assim, ó. Depois o cara vai lá e viu isso já ou não? Já. Não? Já. A galera fez. Ó, tem que assistir essas paradas, é legal, velho. Os caras ficam atritando um com o outro assim, ó, no tecido do. Como chama essa roupa aí? Essa de frio? Casaco. Casaco. Isso, ficou um casaco um com o outro, atritando, e depois o cara encosta e dá um choquezinho. É eletricidade estática aquilo. É o que acontece quando a gente encosta na pessoa e toma um choque. Cuidado aí, viu, avatares? 1930, parede. Por Cuidado. que fala que quem anda muito de chinelo ou de sapato tem isso? Tem o quê? É quando pega dar choque. Fala que pra não dar choque tem que andar descalço. O que você acha? Descarregado, tudo a ver. Eletricidade estática. Esse trem aí é a mesma coisa que eu Peraí. Isso é a mesma coisa aqui? quando passa a caneta na mesa e encosta no coleguinha, que é o coleguinha, é a mesma coisa? Não, queimar ali é porque você teve uma fricção, né? Um atrito, e ela vai esquentar. Aí não é a mesma coisa, não. Certo? Mas agora essa ideia aí, ô Maria Eduardo, eu acho, né? Da pessoa andar sempre calçada e não pisar no chão, isso é uma verdade. Porque o que acontece? A gente vai falar sobre isso, sobre processos de eletrização. A gente tem 3. O que é processo de eletrização? É como a natureza já energizava as coisas. Porque essa energia elétrica aí não foi um acidente, isso já existia. De novo, é igual eu falei para vocês, tem gente que fica preocupado com a vida dos outros e tem uma galera que ficou preocupada com o que estava acontecendo na natureza. Então, a gente descobriu que tem 3 jeitos de se eletrizar um corpo. Atrito, e quando você anda, você sai lá de sua casa e vem para cá. Você está atritando sua pele com o ar, correto? Nesse tempo úmido, a eletricidade estática, eu não vou falar que não funciona. Não é tão notório como é o dia seco. Quando o dia é seco, é mais comum que você encosta na pessoa e você está tomando choque, ou encosta na lataria do carro e toma choque. Não tem nada a ver com a bateria do carro. É porque ele ficou atritando na lataria com o ar. Certo? Aí quando a pessoa não pisa no chão ou não encosta para descarregar, quando a outra pessoa encosta, ela vai descarregar a outra pessoa. Geralmente é assim que funciona. Por isso que é importante você, sabe, andar descalço um pouquinho. É legal. É só tomar um banho na papel. Mas tudo bem. Então vamos lá. Continuando. Então quando eu tenho átomo, de novo, eu tenho 2 regiões distintas, diferentes. Eu tenho um núcleo
Na região do núcleo eu tenho os prótons, que representam a carga adicional positiva, e eu também tenho nêutrons, que não tem carga elétrica. E na eletrosfera eu tenho quem? O elétron, que representa a carga adicional negativa. Fechou? Beleza. Aí, hoje, a ciência sabe, e vocês estão sabendo agora, que essa energia elétrica proveniente que a gente produz, o que acontece na natureza, o que flui no nosso corpo para a gente estar de boa, ter ânimo, é o elétron. O elétron está fluindo, indo para de uma região para outra, desconecta da parede. Tá vendo que você já está vendo coisa aí? Energia não, muito passado. Então o elétron ele flui de um átomo para o outro, de um corpo para o outro, e a gente tem um fenômeno de energia elétrica. Beleza? Então toda vez que você ligar o doutor e está tendo energia luminosa, né, um trabalho de luminosidade, é porque os elétrons estão fluindo de um fio indo para o outro. Eles estão fluindo de um lugar para outro. Certinho? Beleza. Então se liga nisso aqui. Vou considerar que eu tenho 3 barras metálicas. Pode ser qualquer outra representatividade, igual tem no seu material. Essa primeira aqui, ela está neutra. Como assim neutra, professor, essa barra? Ela não está dando choque. Vou falar nesse sentido. Ela não está energizada, ela não está eletrizada. Então, ela está neutra. Igual o quadro, igual a cadeira sentada, igual a sua roupa. Não está eletrizada. Porque tudo que tem massa vai ter átomos. E átomos têm elétrons e prótons, cargas negativas e positivas. E quando tem quantidades iguais, vou falar assim, bem grosseiramente, quando você tem quantidades iguais, esse corpo a gente fala que está neutro. Ele não está eletrizado, ele está neutro, porque ele tem quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Certo? Sim. Tranquilo, só um pouco neutro. Agora tem um porém. Quando os elétrons saem de um corpo e vai para outro, os elétrons saiu aqui, ó. Saiu desse corpo e foi para outro, sei lá para onde foi. De novo, quem muda de um corpo para outro, ou um corpo recebe também, são os elétrons. Os prótons não saem, fica de boa lá na dele. A gente falou ontem, se os prótons saírem, o assunto é outro, química nuclear, física nuclear, Fukushima, Chernobyl, Nagasaki, tudo isso. Goiânia, 137, é tudo aquilo ali. Beleza? É outro assunto. Então são os elétrons que fluem. Nesse caso aqui, eu te pergunto, quem tem a mais aqui, carga positiva ou negativa? Positiva. Eu tenho muito mais carga positiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, do que negativa, 1, 2, 3. Então a gente fala que esse corpo é um corpo eletrizado positivamente. Corpo eletrizado positivamente. O que é um corpo eletrizado positivamente? É um corpo que perdeu elétrons. É um corpo onde quem predomina nele são as cargas de sinais positivos. Um corpo eletrizado positivamente é um corpo que tem mais prótons do que elétrons. É isso. E se fosse ao contrário? Ao contrário, como? Não tem como ser, não? Como? Me fala. O menos ser mais. Isso, entendi. O menos mais. De pagode lá do Brasil. Eles são bons, eles são bons. Mas eu entendi, a gente não sabe, mas eu entendi. É o que a gente vai fazer agora. Porque quando um corpo está eletrizado, dá choque, só tem de 2 jeitos. Ou ele tem elétrons de mais ou elétrons de menos. Aqui, ó, Ana Luísa. Aqui, beleza. Está todo mundo balanceado, está todo mundo neutralizando, positivo com negativo, positivo e negativo. Só que aí ele foi lá e recebeu mais elétrons do que ele tem. Ele foi lá e recebeu mais elétrons. Quem está predominando? Os elétrons, as cargas negativas. Está tudo certo as respostas aí. O caminho é esse. Se eu só finalizar aqui, eu deixo você perguntar. Aí quando está assim, a gente fala que é um corpo eletrizado negativamente. O que é um corpo eletrizado negativamente? É um corpo que tem excesso de elétrons. É um corpo que recebeu elétrons. É um corpo que tem mais elétrons do que prótons. Quando a pessoa não anda descalço, ela vai recebendo elétrons atritando com o ar. Porque ela anda atrito, faz doar elétrons ou receber. Nesse caso você vai receber.
você fica mais. Você não vai se eletrizar, porque está no mesmo corpo. Isso é notório. Aí quando, fulano, tá, toma um choque. Dependendo da pessoa é bom, né? Inventei agora. Aí quando você encosta na pessoa, quer dizer, ela encosta em você e toma um choque, é porque você estava com excesso, então você vai doar aquela quantidade de excesso. Pergunta. No exemplo 2 ali, se o elétron sai, ele não fica negativo, não? O outro corpo, pode ser que o outro fique. O outro que está recebendo, você está falando, né? Então, pode ser sim. Mas o foco nosso é só nesses aqui. Agora, de onde o elétron foi para outro corpo, nesse caso não nos interessa. Não nos interessa. Ela está dizendo o seguinte, para ficar mais claro. Vamos considerar que os elétrons que saíram desse corpo veio para esse. Então, esse vai ficar com falta, concorda? Ele estava bonitinho, neutro, mas ele doou. Aí, quem estava neutro também, mas recebeu elétrons a mais, ele nem precisava. Ele recebeu. Então, esse foi negativamente e esse positivamente. Essa é a logística. Perguntas? Não, né? Pode mandar aí, que a gente está aqui para isso. Então, o que acontece? Quando eu tenho essas condições, eu tenho um corpo eletrizado, positivamente e negativamente. Fechou? Eu vou repetir essa frase de novo, para quem já estudava comigo, quem estudava, não sei se pegou essa frase enquanto professor, ou no TikTok, ou em algum lugar, eu não sei. A frase é: a natureza busca estabilidade. Cara, a natureza busca ficar zen. A natureza não é igual muita gente por aí que gosta de ficar só na intriga, não, velho. A natureza quer ficar em paz. Certo? Ela busca isso. Ela busca sempre estar estabilizando. Sempre estabilizando. Aqui, ó. Anota para você assistir. Já passei no passado, mas eu sei que tem gente que nunca assistiu. Ô, professor, então quando dá choque? Eu acho que é assim, ó, tem um N. É Strange Rock. Eu vou te responder rapidinho. Tem na HBO, tem no Piratão aí também. É uma série, tem outro episódio, o Will Smith apresenta os astronautas. Fala do planeta Terra. Cara, você vai ver que é louco o planeta Terra. É muito mais do que esse lugar que a gente vive aqui. E tá tudo conectado. Tudo conectado. É uma das séries. Desculpa, Eduardo, vai lá. E o senhor disse que dá choque, aí dá choque tanto quando for positivo quanto for negativo. Isso. Os dois dá choque. Os dois dá choque. Quando neutro, Não, neutro não, tá neutro, tá de boa. Viu? Claro. Agora vamos trazer para uma. A gente está estudando, aprendendo o primeiro passinho. Entendeu? Primeiro passinho hoje, tranquilo. Entenda uma coisa. Se você fazer um curso de elétrica, aí eles falam fase neutro. A fase tem energia, o neutro não. Aí você vai falar, meu, o professor falou que quem estava com falta também dá energia. Não, velho. Calma. Aqui é um primeiro passinho para você começar a entender a logística. Tudo bem? Já estou me defendendo aqui. Certo? É um primeiro passinho. É igual eu falo para vocês. Aqui no ensino médio, algumas coisas a gente ensina introdutório para você começar a entender a parada. Pô, ontem o professor falou da parada do câncer, eu vou fazer biologia para entender melhor. Aí você já vai ver que aquela explicação minha foi chucra. Mas ela só foi inicial para você começar a imaginar. Mas como realmente funciona, tem todo um caminho mais bonitinho. Beleza? Mas não está errado, a gente está fazendo tudo certo. Esse é o processo. Certinho? Entenda isso. Mas é isso aí. Quando dá choque, está com excesso ou está com falta, um dos dois. Só que essas perguntas não vai vir na prova se dá choque ou não. A pergunta não vai ser essa. A pergunta vai ser essa que eu vou fazer daqui a pouquinho. Vai lá, fica à vontade. Quando acho que ela estudou, Sim. aí e, tipo, se fica muito pouco, dá choque. Mas se fica no meio termo, fica. Também. Também? É. Mas não preocupa, ó, a ideia de eu falar de dar choque não é para você começar a conceituar um pouco melhor a ideia. Porque o que acontece? Microscopicamente falando, um corpo que perdeu um elétron, só um elétron, sei lá, esqueletão, perdeu um elétron, se eu encostar nele, a ideia é eu doar um elétron para ele.
eu não vou sentir uma descarga, eu não vou sentir um choque. Eu não vou sentir, é porque é um elétron só doando, É algo que a gente nem vê, igual a Maria que já está dormindo ali, sonhando ali, perguntou ontem, a gente nunca nem viu ainda. A outra está ali conectada, tá bom aí, né? Desconecta aí. Agora, para começar a existir o choque de verdade, tem que ser milhões e milhões de elétrons. Tem que ser muito elétron. Quando eu mostro aqui 1, 2, 3, 4, é só para você ter uma ideia, mas isso aqui nem faz uma cosquinha. Nem nada. É um choque, nem choque de pilha é, quando é 1, 2 só. Tem que ser milhões. Quando você toma uma descarga elétrica, cara, é bilhões de bilhões de bilhões de elétrons. A gente vai fazer umas continhas aqui, você vai ver quantos milhões de elétrons fluem, talvez, num certo circuito. É muito mesmo. Talvez até no seu celular, para carregar seu celular. E você pega lá, é um choque. Não sei se você já... Não faça isso, não. É um choquinho de nada, é tipo um choquinho de pilha. É 5 volts, é nada. Cuidado, tem uns carregadores mais potentes, viu? Beleza? Perguntas? O foco aqui é você entender que quando está quantidades iguais de prótons e elétrons é neutro. Quando está desestabilizado, aí você tem que saber se está desestabilizado porque perdeu elétrons é positivamente, ou se está desestabilizado porque recebeu elétrons demais é negativamente. Beleza? Aí. 2 perguntas. Uma tem A e B e a outra não. Primeira pergunta é, para quem nunca teve aula comigo, mesmo assim, está atualizado, porque mesmo quem teve aula comigo até hoje não presta atenção nessas coisas. Quando eu fico enfatizando algumas coisas, quando eu pergunto algumas coisas, quase certeza que ela vai voltar em algum momento avaliativo. E essas 2 perguntas, quase certeza vai voltar no momento avaliativo. E ela não está aí. Não vai estar aí, eu vou arrumar essa. A primeira é, um corpo neutro possui cargas elétricas? Não. Sim ou não? Sim. Iguais. Eu vou sair correndo agora. Sim, mas ele tá neutro. De novo, Mas- de novo. Tudo bem, tá tudo bem. Um corpo neutro possui cargas elétricas? Sim ou não? Sim. Iguais. Justifica. Ele tá neutro porque Ele tá neutro, tá tá dando Peraí. Oi? elétricas e prótons da mesma quantidade, por isso que ele tá neutro. Mas ele possui. E esse é o caminho. Quem não entendeu? A gente veio aqui para isso, velho. Todo mundo entendeu? Ah, beleza, então, segunda pergunta agora. Isso é uma questão de prova. Ninguém nem anotou, todo mundo tá Qual só... é a pergunta mesmo? Aí, ó. Sei não. Eu vou aprender inglês, vou fazer de novo em inglês. Beleza, a pergunta foi, eu já vou responder, viu? A pergunta foi, um corpo neutro possui cargas elétricas? Sim. A resposta é até sim. Justifique. A justificativa, deixa um pouco maior aqui, seria, para um corpo estar neutro, isso aqui, ó, para não dar choque, sua cadeira, o que seja, caneta, para ele estar neutro, ele tem que ter quantidades iguais de carga positiva e carga negativa. Ele tem que ter prótons e elétrons de mesma quantidade. Isso é um corpo neutro. O que pega é, o neutro, a gente sabe que não dá choque. Quando a gente coloca uma carga elétrica no meio, você já fica meio assim. Isso pode voltar para você, viu? Se prepara. Segunda pergunta. O que é um corpo eletrizado? Você mais cargas negativas ou mais cargas positivas? O caminho é esse. Vou refinar isso aí, porque na física refina, ela quer sempre uma resposta de um jeito, entendeu? Mas o caminho é esse, tá certo? Apresenta excesso de elétrons. A minha é essa também, falta um pedaço aí. Dos dois. Fica à vontade. Só para saber se tem alguém que não recebeu o material do kit. Mochila? Ninguém? Todos receberam? Obrigada. De nada. O que é um corpo eletrizado? Vai lá. O que é um corpo eletrizado mesmo?
A gente vê isso. Lá na internet ninguém te pergunta, e você responde tudo. Você vira um Einstein lá, vira um doutor, vira um pediatra, um pedagogo. Um corpo com desigualdade de elétrons. Mas não fica contando que dorme na aula. Ó, professor. Olha. O corpo eletrizado, o corpo está eletrizado quando ele possui excesso ou falta de elétrons. Leu legal aí, e a gente vai marcar isso aí, obrigado. Viu? Aqui ó, vou grifar aí, pra galera do time masculino, eu também era desse time, que não marcava aí, isso é questão de prova, viu? Isso é questão de prova, essa pergunta é de prova. Aqui ó. Tá vendo aqui ó, eletrização de um objeto ou de um corpo, aí tem aqui, bonitinho, parágrafo, né? Estrofe, sei lá, me ajudem. Aí você tem um ponto aqui, ó, bem aqui mais ou menos você tem um ponto, aí tem assim, ó, com isso, tá vendo aí? Você marca isso aí. Você marca, isso é questão de prova. Com isso, quando dizemos que um corpo está eletrizado, me desculpe, mas faltou colocar aí vírgula, é quando ele possui excesso ou falta de elétrons. O corpo eletrizado é isso. É o caminho que você respondeu, já. Tá certo também, viu? É porque a física fica refinando em cima disso. Mas o seu entendimento está certo. O que é um corpo eletrizado mesmo? Sem ler! Sem ler! Quando há excesso ou falta de É quando falta tem De quê? elétrico. Então vamos lá, treinar todo mundo junto. Todo mundo no mesmo coral. Eu vou fazer a pergunta, aí na hora que for a resposta, junto. Viu, Gustavo? Vocês estavam onde? Na Bahia? Que lugar da Bahia? Luiz Eduardo Magalhães? Longe, hein? Oi? Lá era militar também? Percebi. Tá tudo bem aí, né? Eu gosto da Bahia, porque lembra daquela... Sabe, não? Da Bahia, não? Deixa a barriguinha. Você veio da Bahia? Isso foi bom, Gabriel. Continuando. Tá gravado aí, meus pais vai... Repete comigo, por gentileza. Eu vou fazer a pergunta, vocês repetem. Para instalar. O que é um corpo eletrizado? Resposta. É um corpo. É um corpo. Tá fraco. Se fosse lá no Major RD, né? Se fosse lá na Anitta, no Alok, Não. tava mais frenético. Na Ana Costela, né? Costela? Ah, desculpa aí, viu? Ana Castela. Ana Castela. Eu vou conhecer alguém famoso, eu vou pedir pra ele repetir no show essas paradas. Uma parada difícil. Então não vai repetir lá, velho, porque é o cara, né? Agora é nós aqui, time aqui embaixo. Um corpo eletrizado. Possui. Elétrons. Em excesso. Ou falta. Show, velho. Questão de prova. 10 questão de prova. Uma eu já te contei. Mas mesmo assim eu sei que alguém. Professor, aí na prova vai estar assim. Falta de prótons ou excesso de prótons. Não vai ter elétron. Ah, obrigado. Cuidado com isso aí, viu? Porque pode surgir o seguinte. Não, mas aí você tem que saber. Isso é, ó, de novo. Na prova pode estar assim. Mas como você sabe agora que um corpo ele tem que ter excesso ou falta de elétron, aquilo está errado. Sacou? Se tiver prótons, tá errado. Você entendeu? De novo. Você saber o certo justifica aquilo lá. De novo. Na prova pode estar assim mesmo. Falar assim, ó. Um corpo eletrizado positivamente é um corpo que recebeu elétrons. Recebeu prótons. De novo. Um corpo eletrizado positivamente é um corpo que recebeu prótons. Está errado. Porque na eletricidade, os prótons não ficam andando por aí. Quem fica são os elétrons. Ah, mas por que você sabe? É porque um corpo eletrizado tem... Excesso ou falta de elétrons. Um
Entendeu? Por isso que eu te falei, eu estou contando a questão da prova. Claro, não vai ser com essa perguntinha, né? Mamão com açúcar, mexerica descascada, essas coisas, sei lá. Nem sei se é com fruta, mas tá bom. Beleza. Perguntas? Agora, em outra parte que tem no seu material, é o seguinte. Quando um elétron sai de um corpo, a gente fala que teve uma quantização. O que é uma quantização? É eu contar a quantidade de elétrons, vamos falar assim grosseiramente, que saiu daquele corpo ou recebeu aquele corpo. Tem como eu quantizar, saber a quantidade e descobrir o valor de carga elétrica. Tem como eu descobrir. Como é em exercício, é mais fácil. Porque geralmente o exercício vai te dar um valor. Tipo 1 milhão, 2, 3, 1 bilhão, não sei, vai te dar valores. Aí quando eu descobrir esse valor de quantidade de elétrons, ou tem como descobrir também quantos elétrons foi, eu utilizo uma equação. Quantidade de carga elétrica, que maiúsculo, está aí no seu material, é igual ao número de elétrons que foi doados ou recebidos, vezes o valor da carga elétrica elementar. O Ezinho pequeno é o valor de carga elétrica de um elétron ou de um próton. A galera conseguiu calcular isso aí. E qual que é esse valor, professor? Está aí no seu material também. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. É um valor tabelado, está pronto. É um valor que vai estar na sua prova se você precisar. Precisa eu decorar? É bom? Não. O bom é você aprender. Mas na prática você vai me habituando. E outra, na avaliação eu vou ter que te entregar esse valor. Se não é que eu vou ter que te entregar, eu vou te entregar esse valor. Beleza? Mas a gente tem que, é bom sempre saber que valor é esse. Que valor é esse, professor? É o valor de carga elétrica de um elétron só. A gente chama isso de carga elementar ou carga elétrica elementar, que é o menor valor de carga elétrica encontrado na natureza. Millikan. Daniel Millikan, se não me engano é Charles Millikan, descobriu isso. Então esse é o menor valor de carga elétrica. Isso representa tanto para o elétron e tanto para o próton. Eles têm o mesmo valor de carga elétrica, os dois. 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, você está dizendo que quando um corpo recebe um elétron, ele está recebendo aquele valor de carga elétrica? Sim. Então o que você quer estar dizendo, quando um corpo perde um elétron, ele vai ficar eletrizado com aquele valor de carga elétrica? Sim. Exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Eu acho que não vai ter. Você copiou onde você achar. Só para você entender. Exemplo 1. No exemplo 1, vou falar o seguinte. Um metal perdeu 4 elétrons. Qual o valor de carga elétrica? Beleza. Um metal qualquer perdeu 4 elétrons. Perdeu. Não interessa como. Aí, qual é o valor de carga elétrica? Qual é o valor de carga elétrica que esse corpo vai ficar? Porque agora ele está energizado. Fácil. Carga elétrica é igual ao número de elétrons doados, recebidos, né, ou perdidos. 4, no lugar do mínimo aqui, ó. 4 vezes o valor do E. O valor do E sempre é o mesmo. Não muda. Vai dar certo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quanto é 4 vezes 1,6? Eu não sei, professor. Eu deveria, né? Vou fazer o contrário aqui. 4. 6 vezes 4? 24. Vai 2. 2 não, né? Esse aqui. 1 vezes 4?
Então, carga elétrica é igual a 6,4. Professor, por que você fez só aqui? Esse 10 é menos 19? Você faz aqui, ó, só o... Fugiu da memória agora. Vamos falar a base, mas estamos bonitinho. Fugiu. Então, é expoente... fala a base. Então você multiplica só aqui, ó. Aqui você conserva. 6,4 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse é o valor de carga elétrica. Nunca mexe com 10 elevado a menos 19. Você talvez pode acontecer de mexer no expoente. Porque ele dá um número maior do que 10 ou menor do que 1, aí você está em notação científica. Aí você tem que organizar e voltar para a notação. O que é notação científica? O número tem que ficar entre 1 e menor do que 10. 6,4 é maior do que 1 e menor do que 10. Falando em dinheiro, ele tem que ser R$1 e menor que R$10. Tudo bem, né? Tá bom aí, tá? Acordou. Então o que acontece? Aí às vezes quando tá acima ou abaixo, Melissa, tá certo, né? Aí a gente vai interferir no expoente. Mas a gente vai fazer. Perguntas? Não, senhor. Aí, ó, tem exercício para você praticar. Aí na próxima aula eu vou, só para me fechar, eu vou falar dessa tabelinha aqui. Aí você tem uns exercícios, tenta fazer. Na próxima aula a gente, exercício número 1. Foi o que você me perguntou, Ana Flávia? Não, né? Mas saiu o número 1, aí tem o número 2, o número 4, 5, 6. Tenta fazer. O professor sempre será essa Só isso. aí, né? A equação é essa. Q é igual a N vezes E, para carga elétrica. É sempre essa. E esse número aí Professor. também, né? O valor é o mesmo. Professor, quando um pouco está dentro e o outro está muito positivo e negativo. Aí troca elétrico. Mesmo se o outro está dentro, Isso. E chama a eletrização por contato. A gente vai falar sobre isso. Beleza? Ei, só para fechar aqui rapidinho. Tem uma tabelinha aqui, ó. Está escrito nome, símbolo e valor. O que acontece? Como na física e na química, não vou falar muito de biologia porque sou fraco, então não posso falar muito. A gente trabalha com valores muito grandes e muito pequenininho. Nesse caminho eu vou falar para trabalhar com valores muito pequenos. Eu não sei se você consegue visualizar, mas 1,610 a menos 19 é um número muito pequenininho, viu? Seria ter 19 zero à esquerda aqui, ó. 0,0016. Enfim, é muito pequenininho. Então o que a gente tem que fazer? Colocar em notação e vai gerar um 10 elevado a alguma coisa. Que a gente chama isso de submúltiplo. A gente chama isso de submúltiplo, nesse caso. Tem um múltiplo e um submúltiplo. Porque aí, quando a gente tem alguns valores determinados, a gente substitui para ver que está escrevendo o nome. Tipo um exemplo. No primeiro aí está escrito assim, ó, mili no nome, milicoulomb. O que é coulomb? É a unidade de medida, é esse C maiúsculo. Milicoulomb é o N, C maiúsculo, aí você vê aí no símbolo. Quanto que ela equivale ao milicoulomb? 10 elevado a menos 3 coulomb. Então a gente vai ver muito isso. Qual que a gente vai ver mais e que você vai ver por aí? Que são as questões. É o micro. É o terceiro aí, ó. O terceiro não, o segundo. Microcoulomb. O micro com esse símbolozinho, que é o mi, que é 10 a menos 6. A gente vai ver de agora até você formar esse micro. Beleza? Tô certinho. Falou, valeu, obrigado. Nessa dois, essa aí sim, aí a gente transforma 10 milhões em notação científica. Pode ser.